Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Estamos começando o nosso dia, começando a nossa semana, meditando na Palavra de Deus, vivendo a nossa Lexio Divina, que é a nossa leitura orante. E a cada manhã é muito importante começar o dia já escutando aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, estando em comunhão com toda a nossa igreja. E que bom ter você desde cedo conosco, eu fazendo parte aí do seu café da manhã, te acompanhando aí durante o trabalho, estando com você meditando e vivendo esta graça. Vivendo de modo particular esses 5 passos que a Lexio Divina nos proporciona de viver. Que o primeiro passo é a leitura, né? E a cada semana a igreja nos apresenta 3 leituras. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Depois viver o segundo passo, que é perguntar a Deus, né, o que Deus fala ao meu coração com essa palavra, com essa leitura, o que Deus quer me revelar a partir da liturgia da igreja. O terceiro passo, que é a oração, esse diálogo com o Senhor. E é muito importante sempre começar o diálogo com Deus agradecendo, sendo gratos por tudo aquilo que o Senhor faz com cada um de nós, tudo que Ele realiza pela sua bondade, o seu cuidado conosco, por nos permitir a cada dia de estarmos de pé e podermos assim escutarmos a sua palavra. Depois o quarto passo, que é essa contemplação. Qual é a frase que transpassa o meu coração nesse dia? Qual é a palavra que hoje ela vai me acompanhar, ela vai me perseguir, se assim a gente pode dizer, ao longo do dia, e que eu vou lembrar muitas vezes. Hoje no Evangelho, hoje na primeira leitura, o Senhor fala comigo através deste versículo. E o quinto e último passo, que é a resolução, é a nossa ação concreta a partir da palavra, o que eu sou chamado a viver, a pôr em prática, a exercer, a ter como propósito na minha vida. Por isso é muito importante seguir estes passos, né, da Lexio Divina, que é como um roteiro meditativo para que cada vez mais a palavra de Deus ela possa ser trabalhada em nosso coração. Também é importante você fazer a divulgação desse link, ser esse evangelizador, né? Mandar este link para outras pessoas, convidar outras pessoas, amigos, familiares, conhecidos, a viverem essa graça juntamente com a nossa igreja, essa fidelidade na liturgia, nessa prática da Lexio Divina. Dar o seu like, assim o nosso vídeo vai se tornando cada vez mais conhecido, e também deixar os comentários no vídeo. Hoje a liturgia da nossa igreja, nesse dia 11, celebra a memória de São Martinho de Tours, bispo. Martinho nasceu na atual Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Foi soldado, depois zeloso bispo e confessor. Cumpriu santamente os preceitos do Evangelho, repartindo seus bens com as pessoas carentes. Fundou o primeiro mosteiro do Ocidente e desenvolveu eficaz apostolado entre pastores e camponeses, em cujo benefício multiplicou a criação de paróquias rurais. Celebremos com fé, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma conduta íntegra a seus olhos e que se renovem em nossa vida os prodígios de sua graça. Então, neste dia, por todos aqueles, né, camponeses que trabalham no campo, todos os pastores, peçamos a intercessão de São Martinho para que ele possa cuidar do seu povo, né, do seu rebanho, e interceder por aqueles que trabalham em lugares mais difíceis, mas que também fazem a experiência do encontro pessoal com Jesus. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido essa vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível,
como administrador posto por Deus. Não seja arrogante nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiço de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Na primeira leitura de hoje, o texto vai nos apresentar as principais exigências morais para futuras lideranças, para aqueles que exercem o ministério de liderança, mas também para aqueles que têm o ministério de pastoreio, aqueles que estão à frente, aqueles que cuidam, e até mesmo para os esposos, que são o pastor da casa. E aí, na leitura de hoje, São Paulo vai pedir que as pessoas, ele vai dar uma regra, que as pessoas sejam íntegras, acolhedoras, servidoras, fiéis à sã doutrina. Então, ele vai dar toda uma lista do que não deve ser e aquilo que deve ser. É muito interessante porque ele vai dizer, não sejais arrogante nem irascível. Quanto é difícil, às vezes, não nos irritarmos, não sermos arrogantes. Nem turbulento, nem cobiçosos de lucros desonestos. Ele vai primeiro fazer uma lista daquilo que não é bom, mas vai encorajar a ser hospitaleiro, ser amigo do bem, ser firmemente empenhado no ensinamento da fé doutrina, capaz de exortar. Então, ele vai nos dar toda uma regra daquilo que os líderes, pastores, responsáveis, administradores, aqueles que estão à frente, devem ser para exercer bem o seu ministério. O salmo de hoje é o Salmo 23. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ele encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Então, primeiramente, o salmista hoje nos lembra que é assim a geração daqueles que buscam a face do Senhor. E ele vai lembrar que a Deus pertence o céu, a terra, o mar, o mundo inteiro, os seres que o povoam. E ele vai lembrar essa criação de Deus, a sua onipotência, o seu poder. E ele faz uma pergunta, quem subirá até o monte do Senhor? Quem é que vai ficar na habitação? Aí ele responde, é aqueles que têm mãos puras e inocente coração e que não dirigem a sua mente para o crime. Então ele vai nos dizer que aqueles que têm um lugar no coração de Deus são esses que buscam um coração puro, um coração reto, um coração fiel. E sobre eles desce a bênção e a recompensa do Senhor sobre cada um de nós. Então peçamos a graça dessa retidão, dessa pureza de coração. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhes. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. No evangelho de hoje, Jesus vai fazer 3 sérias exigências ao discípulo, que são indispensáveis, para o bem da comunidade. O primeiro, evitar escândalos. Então, ele vai exortar a todos nós a sermos prudentes, a evitarmos escândalo. A segunda exigência,
né, que Jesus vai fazer é perdoar sem limites. Somos convidados a entrar nesse movimento do perdão, que perdoa porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então devemos também perdoar sem limites, sem calcular a quantidade de vezes que nós perdoamos, mas perdoar o outro por amor, perdoar o outro pela resiliência. E o terceiro exigência que Jesus vai fazer a cada um de nós é cultivar a fé. Somos convidados e convocados a aumentar a nossa fé dia após dia. Aí ele vai dizer que mais do que um desvio moral, escândalo é todo obstáculo que nós colocamos no reino de Deus. E por isso, Jesus vai nos exortar no Evangelho como a indiferença ao sofrimento do outro, a injustiça e, sobretudo, a falta de perdão. Isso sim é um escândalo e nos afasta da presença de Deus. Então, aqui no Evangelho de hoje, nós possamos crescer na fé para viver cada vez mais aquilo que Jesus pede a cada um de nós. Temos uma bela segunda-feira, um bom início de semana na escuta da Palavra de Deus e que Deus os abençoe.